Salve, galera! Videozinho para compartilhar com vocês a emoção e a alegria de ser aí campeão mundial da Kings League, trazendo aqui como a gente sempre traz os conteúdos. Agora a gente vai fazer, esse é o primeiro vídeo, depois a gente vai analisar todos os vídeos. Galera, fique esperto, porque a gente vai ter para os subs da Twitch e para os membros do YouTube um sorteio de alguns itens aí da seleção brasileira, tá? Que a gente vai dar para vocês. Não é a medalha só tem uma, essa eu tenho que guardar bastante, mas queria falar um pouco para vocês, principalmente a galera que me acompanha, compartilhar um pouco minha felicidade, um pouco das coisas da minha história, para vocês também comentarem, e quem não me acompanha e de repente cair nesse vídeo aí à toa, também conhecer um pouquinho. Primeira coisa, galera, nessa chegada a gente vê muito essa discussão entre a questão do futebol profissional e a questão do futebol, né, da Kings League. E óbvio que eu acho que, né, tem que ter sempre discussões e coisa. A galera gosta de né, achar momentos e achar coisas para discutir, às vezes coisas à toa, né? Mas é muito importante, eu acho que, falar do meu lado que a grande maioria das pessoas que trabalham com Kings League, a gente sabe que isso é diferente, tá? A gente sabe, são esportes diferentes, são competitivos, tem muita gente que sonha através disso, são esportes diferentes. Você pode gostar dos dois, como você pode gostar de um e não gostar do outro, como você pode não gostar de nenhum dos dois, tá? Não ache que ninguém de nós aqui queremos ou buscamos uma aprovação e um algo de que a gente se acha comparável a alguma coisa do futebol. Claro que não. São outros momentos, outras coisas, mas é uma liga muito legal, uma liga que tem também coisas muito parecidas com o futebol. Preparação de time, treino, controle de grupo, adaptação das coisas que acontecem, talento dentro de campo, né? Que não adianta você só ter que jogar a carta ou o pênalti, você tem que ter talento também para ter um time bom, estratégia, sistemas de jogo, claro, adaptados para o futsal, mas você tem várias coisas que são iguais, se parelham aí, né? São caras que treinam todo dia, né? No caso do GTX, a gente tem uma tecnologia muito parecida com muitos clubes de GPS, de análise de desempenho. Então, assim, são coisas, tá, galera, que a gente tem que entender e saber separar. Eu entendo o cara falar, pô, eu não sou obrigado a gostar de Kings League. Claro que não, óbvio que não. Mas você tem que tentar no seu olhar entender que são coisas diferentes, tá? Ninguém da Kings League quer comparar, quer que você veja um jogo da Kings League e ache que é comparável com assistir um Flamengo e Palmeiras, né? Sei lá, tô chutando o nome dos times, pode ser times de outras séries. Mesmo outras séries mais abaixo, são jogos diferentes, tá? Mas que tem o apelo do futebol, do gol, né? E, como eu falei, muitas coisas que são parecidas na questão grupo e preparação. E é interessante, isso não é com soberba que eu digo pra você, mas assim, os jogos do Brasil, se a gente pega a Cazé TV, que foi a grande transmissão, eles ultrapassaram em visualizações todos os outros conteúdos de futebol que estão tendo, né? Então, assim, você tem aqui, ó, eu tô até aberto aqui, melhores momentos de Marrocos e Colômbia na Kings League tem 116 mil visualizações. Enquanto melhores momentos de Oeste e Palmeiras na Copinha tem 59 mil, né? Isso que eu tô pegando um jogo que nem é do Brasil, né? Ó, melhores momentos da Série A Itália, menos também do que um Marrocos e Colômbia. Eu não vou nem citar os jogos do Brasil. Melhores momentos da final já tem 1,3 milhões de visualizações, né? Então, galera, o que eu quero dizer você tem que entender para a questão mercado também, que a Kings League, pelo menos agora, ela tá chegando muito forte. Para uma empresa, é melhor transmitir uma Kings League do que transmitir vários outros campeonatos. Pelo menos em questão de números aqui, né? Então lá, série, né, League One, transmissão da League One, 17 mil, né?
Então, a gente tem que também entender e saber que você pode gostar dos dois, você pode separar os dois e pode entender que os jogadores, comissão, né, e todo mundo que trabalha são mais lugares para ter emprego com quem ama futebol, com quem gosta disso, mais lugares para pessoas sonharem, tá, galera? Mais lugares para pessoas sonharem. E é isso, né? Deixo aqui, eu tenho um sonho de trabalhar no futebol profissional. Não sei se esse sonho vai durar até sempre ou se em algum momento eu vou falar, não, cara, é ficar nisso aqui mesmo, que é isso. Então, galera, é saber separar, né? Dá pra você ter isso. Voltando, né, pro objetivo principal desse primeiro vídeo, que é falar também sobre esse título, falar um pouco sobre mim. Eu falo muito na live, mas muito feliz de fazer parte dessa comissão, muito feliz de estar ali auxiliando o velho Vamp, de estar ali, né, tomando também muitas decisões na questão do time. Temos aí, né, com a questão do futsal, ano passado ganhamos um título nacional e ficamos em segundo na competição no Mundial de Clubes. Acabamos jogando 2 jogos, né, seguidos, mas não é desculpa, nós perdemos, a equipe adversária foi melhor, acabamos tendo então um segundo lugar entre 32 clubes, ganhamos ali a Supercopa nacional ali, né, e esse ano começamos com o título, né, da Supercopa de Seleções. Galera, já fui técnico de várzea, uma experiência, né, pequena, obviamente, não se compara com nada, nem o futebol profissional, óbvio, nem a Kings League, mas a gente sempre foi muito apaixonado por futebol, igual acredito que muitos que estão vendo esse vídeo aqui, que também sonham em ter uma oportunidade, sonham em ter uma chance, e muita gente que tem muitos anos de experiência. Olhem com carinho para a Kings League, tá? Orem com carinho para você, de repente, ter uma porta aberta, de repente se vender, tentar entrar, né, nesse mundo, e principalmente olhem com carinho com questão de preparação. Então, a gente sabe, eu quero ter muita humildade de falar nisso, que foi uma porta que talvez não deveria ter se aberto, né? Talvez não, com certeza existiam pessoas mais capacitadas em vários pontos do que a gente. Quando a gente entrou para ir para a Kings League, a gente teve 3 meses, né, para se adaptar ao que era a Kings League. E a gente se esforçou muito. De lá para cá, são centenas de horas de observação. Como eu falei, eu terminei o curso C da CBF, estou terminando, esse final de mês termino o curso C da Conmebol, já iniciei o curso B da CBF. Como vocês viram no meu Insta, fiz uma observação de quase 1 mês na base do Santos. Agradecer o Rodrigão e todo mundo do Santos aí que abriu as portas para eu poder estar lá e poder observar, né? A galera da live sabe que eu acabei ficando vários dias sem fazer live exatamente por causa disso, né? Porque eu estou me dedicando para todas as coisas que forem chegando a gente conseguir agarrar. E essa é uma oportunidade que, né, só para deixar que vocês entendam que a gente não tá levando com nada diferente do que com uma porta que se abriu e a gente vai agarrar muito forte, vai se preparar, vai estar junto e graças a Deus com o resultado, agora comprovando, né? Claro que aqui também por ter um time muito forte, uma seleção muito forte, mas, né, a gente comprovou sendo o melhor brasileiro de clubes e aí acabou ganhando essa chance como seleção, ganhou também, né, a Supercopa no final de novembro aqui no Brasil. Então, agora a gente acaba ganhando. Então, para vocês também que me acompanham, saber que é um sonho, e é um sonho que eu também estou me dedicando muito. Tive as portas abertas para conhecer o pessoal do Palmeiras também, analista de desempenho, a toda a galera ali, análise de head scout, os caras muito bom, né? E agradecer especial ali o Robertinho, né? O Roberto Torrecilhas, que é um dos analistas do Palmeiras que tem me dado várias aulas, né? Durante vários tempos que eu tenho livre, eu combino com ele me ensina algumas coisas, mostra o pensamento dele, a gente troca ideia. Então, assim, eu tenho vivido praticamente aí muitas horas do meu dia com muito esforço, né, para poder aproveitar. E que fique essa mensagem não só para dizer um pouco, né, querendo dizer um pouco da minha história, como é que tá agora nesse momento. Também sou formado em educação física, trabalhei com futsal na época, né? Sou formado e pós-graduado, então também trabalhei bastante, apesar de nunca ter trabalhado num clube, né, de alto nível. Trabalhei em clube mais alto dos Pinheiros, ACM, né? Não é clube, né, de profissional.
Mas tive também uma experiência com futsal, mas eu falo isso mais pra você mesmo, né? Pra terminar também essa parte do vídeo, te dando uma moral aí, você que sonha com alguma coisa, talvez até não seja no futebol, você que sonha com alguma coisa, esteja sempre se preparando, porque às vezes abre essa porta. E repito mais uma vez, as portas que se abrem na minha vida, normalmente eu agarro e consigo segurar, né? E espero e podem ter certeza que eu vou estar me preparando para sempre isso daí, né? Então, isso é muito legal. Falando agora sobre esse primeiro vídeo da seleção também, galera, a ideia aqui é, a partir de hoje, todos os dias eu vou fazer um vídeo reagindo aos nossos jogos, tá? Desde o primeiro jogo até a final. Então eu vou fazer esse vídeo de abertura para você também, se você tiver alguma curiosidade, alguma questão, alguma coisa, você faz, porque eu vou sempre fazendo o que eu gosto de fazer, o que eu fiz nos outros vídeos do G3X, o que eu fiz no vídeo da Supercopa. Eu pego os comentários de um vídeo, pego os mais importantes, os mais legais, perguntas ou curiosidades, e no segundo vídeo eu vou respondendo também isso nos momentos oportunos, tá? Então é importante também se você quiser deixar aqui. Tá, galera? Rapaziada, quando a gente fez a convocação da seleção, já falei um pouco sobre isso, a gente priorizou muito os jogadores bons, que a gente já conheceu, que jogavam a Kings League, com algumas adições, né? Então, começar falando dos goleiros Barata e João, foram os goleiros de Fúria e G3X na Kings World Cup de clubes. O Barata escolhido o melhor goleiro da competição, então era óbvio que o Barata estaria com a gente. Amo o Barata é uma pessoa sensacional, um profissional incrível, e o João que eu pude conhecer nessa preparação e... Cara, que cara sensacional, que goleiro bom, que pessoa boa, né? Um cara que, velho, soube muito o seu lugar e soube ser muito bom no seu lugar, né? O João, a gente até brinca entre nós da comissão que os treinos aqui em São Paulo, o cara tava destruindo, né? Gerando aí, em algum momento até caramba, né? Mas acho que o principal aconteceu quando a gente dá a minutagem pro João no próprio campeonato, que ele entra muito bem. Então ali a gente, né... Algo que a gente já confiava, a gente começa a confiar muito mais de que se que precisasse, a gente sabe que tem dois goleiros de muita capacidade. E óbvio, o Barata sendo nosso goleiro titular, como era pra ser, ia ser, né? Apesar, né? A gente é a comissão do G3X, o cara salvou a gente em várias partidas, então não tinha como ser diferente. Maicon e o El, né? Jogadores que trabalharam com a gente no G3X, jogadores que têm um ímpeto muito forte e, claro, super importantes. O Maicon acabou não tendo tanta minutagem, ele teve mais minutagem contra a Turquia, por um jogador que é da posição dele, que acabou, né, com a Kings League. De longe o melhor fixo dessa Kings League, que foi o Wembley, né? Então o Maicon acabou tendo pouca minutagem. E o El, utilizando como a gente gosta de utilizar ele, eu acho que o El, óbvio, foi menos utilizado de minutos do que o G3X, por motivos óbvios, né? O El, ele no G3X jogava praticamente o jogo inteiro, só não escalonado. Então, a gente sabia, né? O próprio El sabia que com essa seleção ele não iria precisar jogar o jogo inteiro. E o El tem uma intensidade muito legal de marcação e uma intensidade boa de chute. Ele chega muito bem para chutar e para criar. Então a gente conseguia combar bastante. Muito gratificante trabalhar com o El, principalmente porque o El é um cara que, na minha visão, ele é um cara que era um pouco mais fechado, mas sempre foi um cara muito batalhador. E sempre, velho, deixou tudo em campo. E é muito legal ter trabalhado com ele e ter conquistado esse título, porque, né, a gente chorou muito junto quando a gente perdeu a final do Mundial de Clubes, e dessa vez a gente chorou muito de alegria. Jogadores novos, tá? Então, falar dos jogadores novos, Davi e Choco. O Davi trabalhou com a gente na Supercopa, foi uma porta que se abriu pro Davi, né? O Davi não tinha jogado Kings League, é um menino que, né, o Vamp até fala que eu meio que, eu falo que o Felipe do Bagagem que descobriu, mas eu fui um cara que, na Kings League de clubes, eu entrei no Alex, no perfil do Alex Futset, eu sigo vários perfis de Futset, né, como modo do meu estudo, e eu vi que o Davi estava numa votação de revelação de um campeonato, da Copa do Brasil. E essa Copa foi lá pra maio, junho de 2024. E aí eu comecei a seguir ele, comecei a falar com ele, e vi o perfil que ele era, e na minha cabeça eu falei, esse cara é o perfil que a gente precisa ter no time, né?
e conseguimos trazer ele para a Supercopa. Gostamos muito, ele foi muito importante na Supercopa, e como a gente tinha essa vaga, esse ala, né, direito, canhoto, em aberto, a gente viu outros nomes, mas eu acho que tem um pouco da comissão. Por a comissão ser maioria do G3X, né, eu e o Vamp tomarmos as maiores decisões da convocação, a gente chegou a essa conclusão de que seria muito bom pro Davi, mesmo sendo algo que, né, o Davi escalonou muito rápido, com merecimento. Esse garoto, velho, né, o futuro do futsal do Brasil, se ele manter a cabeça no lugar como ele tem, com as pessoas boas, certo, né? Claro, aprender, ele também tem que evoluir, melhorar a marcação, né? Melhorar algumas coisas, mas ele é o futuro. E o Choco, cara, um cara que veio muito trazido pelo Dudu também, né? A gente precisava de um pivô. Claro, o Choco já é um pivô referência no futsal, é óbvio que eu e o Vamp, a gente também tinha, né? Já estava na nossa lista também o Choco, mas um cara muito, muito bom. E assim, como foi bom trabalhar com ele. Que cara bom de grupo, velho. Olha, cara, não tem nem como falar, porque eu me lembro de um dia que a gente tava almoçando e os meninos estavam esperando, eles já tinham comido, então eles ficaram na resenha pra me esperar, né? Porque eu tinha chego um pouco atrasado, porque eu tava fazendo o negócio do plano de jogo, terminando umas edições lá. E aí eles, pô, vamos esperar o Apocão, e ficaram na mesa. Cara, e o Choco começou numa resenha que eu não conseguia comer, que eu chorava de dar risada. Cara, e o Choco é um cara que parece um pouco mais reservado, mas ele no grupo é um cara muito, muito, muito bom. E eu acho que ele entendeu muito rápido. E são coisas que a gente não vê, né? Porque eu não sei como que o Choco individualmente se preparou, né? A gente sabe individual no momento do nosso treino, nos vídeos que a gente manda e etc. Mas assim, desde o primeiro jogo que o Choco entrou, parecia que ele já entendia o que era a Kings League. E isso foi muito gratificante da gente ver, porque não teve só nosso trabalho, teve o trabalho dele também. Então alguma coisa, né, ele fez sozinho ali pra se preparar. E aí a gente vem com os 4 jogadores da Fúria, teoricamente, né? O João também, mas os 4 jogadores da Fúria, que assim, a minha maior preocupação era como a gente ia unir, minha do Vamp, né? Como que a gente unia esse grupo, manter, como é que era um perfil. São perfis diferentes em algum momento, mas, cara, todo mundo tinha algo em comum: o talento e a vontade de ser campeão do mundo, né? Então, tudo que era em algum momento uma preocupação se tornou, e eu acho que eu posso falar isso, velho, sem parecer hipocrisia, se tornou em mais 4 irmãos que a gente ganhou. 4 irmãos que eu ganhei. Lipão, Jefinho, Lelete e Wembley. Esses caras foram sensacionais, né? O Léo, velho, com a sua correria dentro de campo e com a sua, velho, com a sua, toda a sua graça fora de campo. Esse moleque, velho, né, um figura demais, figuraça. O Wembley, nosso xerife, cara, um cara muito dedicado, muito afim de conversar, de ajudar o time, de comandar também dentro de campo e até fora de campo. Um cara que, velho, assim, chegou um momento, e nem foi lá fora, mas no penúltimo último treino, o último amistoso, que eu olho, cara, o Wembley fala uma parada, ele vem conversar com a gente, eu olho e falo, cara, esse cara vai ser muito importante no grupo, e não deu outra. O campeonato que o Wembley fez, assim, mas assim, sem comparações, o melhor fixo do campeonato, assim, mas sem, com todo respeito aos outros fixos, não há comparação, né, em que o Wembley tem que estar nessa seleção do campeonato, né? Jogador raiz, né? Sabe se... E ele mesmo fala, Pocão, eu sei que eu não tenho muita velocidade. Então, se eu não tenho muita velocidade, eu preciso ganhar em outras coisas. Eu preciso ter um bom posicionamento, eu preciso saber onde eu vou estar, eu preciso saber onde a bola chega. Só você ver o jogo, você vai saber se tá certo ou não, né? Lipão, cara, um menino, cara, esse aí também, outro cara muito rei, né? Muito God, como a galera da Fúria aprendeu com a gente, né? O Choco fica até brincando, o Choco agora tá falando muito God, né? Imagina, o Choco falando, é God, pra dar uma brincada com nós da comissão, mas o Lipão é um cara, jogador, não precisa nem falar, né? A gente já conhecia ele, o cara fez 2 gols no Kelvin, né? Na Kings League World Cup, de clubes, e a gente já conhecia ele, mas foi muito bom conhecer ele como pessoa. Ele é um cara muito batalhador, ele é um cara que em alguns momentos, não tendo ele perto, você até sentia que ele era um pouco mala, e tendo ele perto e trabalhando com ele, você vê que não é nada disso.
Muito pelo contrário, é um cara muito família, ele dá muito valor, né, às coisas da família, às coisas de velho de grupo, às coisas de saber tudo no seu tempo. Zero, 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 velho. Claro que tem, pô, o Lipão é um cara que é acostumado a fazer gol, mas zero ego de grupo se a bola dele não tá entrando, que seja de um companheiro, que ele vai tocar, ele vai manter intensidade, ele vai jogar, ele vai fazer o que o time precisa, ele vai escutar a comissão. E assim, foi muito gratificante. E terminando os jogadores da Fúria, o Jefinho, né? O Jefinho que tava machucado. Óbvio que eu sempre mando mensagens positivas, porque é minha índole, né? Torcer por coisas boas. Então eu não acho que isso foi diferencial, mas eu mostrei pro Jefinho uma mensagem que eu mandei dia 5 de dezembro no grupo da comissão técnica, em que se começou a discutir um possível corte do Jefinho, caso, né, os exames e os testes físicos colocassem que ele não estaria apto aos primeiros jogos, porque a gente está falando de uma seleção brasileira, né? E eu lembro que eu mandei essa mensagem, obviamente, né? Eu ia esperar também sair, então não tô falando que eu sabia nada, mas eu lembro que eu mandei essa mensagem que eu falei: o Jefinho tem que estar com a gente. O motivo é que ele vai ser muito importante nesse campeonato e quem me falou foi Deus. Eu mandei essa mensagem, tem no WhatsApp, eu mostrei pra ele, está no nosso WhatsApp, né? E eu sabia que não era nada também tão grave, quando o Kleber, né, falou, pô, não, vai dar, ele, né, talvez ali, né, não vai conseguir pegar muitos treinos, mas vai dar pra ele estar lá, e aí o Vamp, o Dudu, todo mundo, não, vamos esperar então, a gente vai contar com ele. E, cara, que comando, né? Que comando, esse cara é muito bom. Ele é muito bom. Me falavam, eu não tinha essa visão, né? Mas me falavam, eu achava ele muito bom já. Mas me falava, Pocão, você acha o Jefinho bom? Você vai ver quando você vê ele jogando no seu time. Porque ele não é um cara que aparece tanto. Ele não é o cara de tantos gols, apesar de ter feito o nosso primeiro gol na competição. O que ele faz o time jogar é incrível, cara. É incrível, sim. É muito bom e fez um campeonato sensacional. Para terminar, os nossos 3 jogadores do G3X, né? Rufino, Kelvin e Andreas, que dispensam comentários, né? O Rufino, galera, ele tem 2 campeonatos com a gente e 2 títulos, né? Então, assim, vamos dizer que o Rufino chegou chamando taça, né? Chegou chamando taça. O Rufino, cara, ele é um jogador que eu acho muito... Ele entende isso, que é muito importante, porque ele é um jogador que faz bem, bem, 2 grandes funções do futsal e sabe fazer as outras 2. Então, assim, ele é um jogador muito dinâmico, é um jogador que consegue fazer ala, consegue jogar mais pelo meio, consegue jogar um pouco mais para trás, consegue chegar dentro da área. Então é um jogador muito híbrido, né? E tem também toda essa inteligência do Jefinho. Ele é um jogador que comanda também em jogo. O Rufino, na minha visão, comparado com a Supercopa, não fez o melhor mundial que ele pode fazer. Apesar dele ter jogado bem. Foi muito importante no jogo contra a Alemanha, muito importante no jogo contra a Turquia, muito importante no jogo contra o México. Claro, foi importante em todos, mas acho que principalmente esses 3. E porque o Rufino tava passando por né, vai sair nos vlogs aí, não vou também me adiantar, mas passando por um momento pessoal da família muito difícil. E algo que não foi que ele tava passando antes, né? Começou a acontecer com ele lá. E é muito difícil quando você não tem, né, e não pode, né, voltar para ajudar. Então isso também não tem como não influenciar em algum ponto. E o Rufino, mesmo com tudo isso que ele passou, ele se manteve muito focado para ajudar o time quando precisava. E ele ajudou muito, né? E ele tem mais um troféu. Então, muito rei. Andreas, Andreas, assim, é difícil com tanto jogador bom e tanta gente que se supera, mas eu falo isso como uma forma, né? Não é de desmerecer ninguém, é uma forma só de elogiar o Andreas, né? Eu acho o Andreas o melhor jogador do mundo, né? Na questão de cara. Claro que eu, né? Você vai falar, pô, Pocão, é o Kelvin, né? Vamos ser sinceros, óbvio, né? Mas eu falo pro Andreas, Andreas, você é o melhor do mundo, porque o Andreas, cara, literalmente ele tem o que é a característica de um jogador pro futsal. O Andreas é nota 10 em marcação e nota 10 em ofensividade, né? Então, assim, ele é muito bom ter o Andreas no time, né? Tomou um amarelinho na final que eu fiquei maluco no banco de reserva. É que foi a única coisa.
Tanto que o Andreas, quando ele entra, quando a gente tá com 5 jogadores em campo, a gente coloca ele exatamente por causa disso, né? Nenhuma vez o nosso time com a menos é sempre o Andreas que vai estar. Em todos os momentos difíceis que a gente precisa de marcação ou que a gente precisa de ataque, é o Andreas que vai estar. E, cara, é muito curioso, porque contra a Alemanha a gente sai perdendo, né? A gente sai perdendo, apesar que esse amarelo também é o juizão, né? Ele quis só pra fazer graça, né? Mas tudo bem. Mas não podia ter criado esse clima, mas já foi. Saiu uma estatística, eu posso agora estar falando da estatística errada, tá? Mas aí é um pouquinho pra mais, um pouquinho pra menos. Quando o Andreas empata o nosso jogo contra a Alemanha, que o Andreas com o G3X, com mais a seleção, eu acho que ele tinha 6 gols. Sendo que desses 6 gols, 4 foram com a gente perdendo e 2 com a gente empatando. Algo disso, tá, galera? Eu quero dizer, o Andreas, ele é muito aquele protetor das sombras, né? E o nosso jogo contra o Móstoles, a gente tava perdendo de 3-0, ele faz o primeiro gol e a gente fala, né? Foi o gol da nossa virada, porque a gente sabia que a gente tinha pênalti, presidente e carta, que poderia trazer, e aí acaba, né, que o Kelvin faz aquele golaço. Contra a Fúria, a gente tá perdendo de 3-0, o Andreas faz o primeiro gol. E outros mais, né? Que o Andreas sempre quando a gente tá nesse momento. E ele acabou fazendo contra a Alemanha também. A gente toma 1-0 da Alemanha e o Andreas acaba sendo o cara que rapidamente já empata o jogo e depois a gente acaba amassando aí durante o resto do jogo. E, cara, né, amo muito o Andreas porque é um cara que eu trabalho há muito tempo, é um cara que eu conversei, né, pessoalmente pra vir pro G3X. Então, assim, eu tenho um carinho muito especial por ele, pela pessoa que ele é, né, o cara familiar que ele é também, o tanto de valor que ele dá e o tanto de pessoa boa que ele é. E pra finalizar, K9, né? K9, cara, coitado, né? Sempre tipo assim, todo mundo fala K9, K9, nem tem muito o que falar, né? Tem muito o que falar. O cara, assim, ele, enquanto ele manter isso, que é o que ele tem, a aura que ele tem, a Kings League foi feita pra ele, parece que Deus falou, esse campeonato é seu, né? Mas tem muita coisa por trás disso daí, né? Tem muita coisa por trás disso daí. E o K9, eu brinco isso daí com ele, a gente brinca isso daí com ele, porque é uma brincadeira, mas que é verdade. O K9 é um Cristiano Ronaldo, né? Do futsal. Ele se prepara muito, ele é muito dedicado a tudo, ele quer saber tudo, ele fala de tática, ele fala de treino, ele quer ir treinar, ele toda hora, até a gente teve que, né, num treino que o Vamp cancelou porque tava muito frio, né? Ele, não, pô, vamos treinar o Vamp, calma, mano. O nosso físio tá falando que não é bom, que vocês têm que descansar. Tá chovendo. Olha o clima que tá. A gente precisa de vocês bem jogando. A gente tem 2 dias ainda pra treinar, né? O K9, ele é isso. Ele é isso. Ele é muito dedicado, muito esforçado, muito preparado, muito de grupo. Ele não tem. Ele sabe, a bola até é dele. Ele é o cara. Mas ele não tem, ele não coloca essa vaidade dele acima de ninguém. E isso eu não tô falando porque eu acho. Isso é a comprovação do que acontece nos grupos. Que ele trabalha. É isso. Ele entra num grupo que o cara talvez duvide de alguma coisa e ele sai de um grupo de seleção com todo mundo falando, velho, tu é o cara. É uma honra jogar com você. É muito bom estar com você. Tá ligado? E pra nós da comissão, né, sem palavras, né, estar com o K9 é sensacional, é um cara que, né, e, diferentemente do Andreas, eu não participei da conversa que ele fala sim, né, pro G3X, eu acho que, assim, foi algo que era pra ser, né, porque também mudou a vida dele, né, como eu falo, essa Kings League parece que Deus chegou e falou aí, Kelvin, fiz um campeonato pra você, chama Kings League, né, a bola vai sobrar para ele, né? Quando ele errar, vai passar e depois vai sobrar para ele de novo. Galera, é o que eu sempre brinco no jogo da Fúria, né? O K9 começa tomando de 2-0 do Lipão, 1-0 na verdade, né? O 2 é um gol no 2x2, mas ele acaba sendo ele, né, o marcador. Um jogo começa 2-0, 2 gols que teoricamente acaba sendo nele e o melhor em campo desse jogo acaba sendo ele, né? Então, assim, é uma loucura, né? Uma loucura. Tipo assim, o que esse cara tem e merece, como é bom ter ele do lado, né? Eu brinco com ele e falo, pô, como é bom apertar o botão de carta sabendo que é você que vai chutar, né? É muito importante, né? Então, claro que eu falo pra ele, pô, você vai errar. Ele, pô, como alguma hora eu vou errar. Ele errou né, no Mundial de Clubes. Eu falo, cara, você vai errar, mas a maioria você vai acertar, cara. Então, minha preocupação não é qual você vai errar, é que a grande maioria você vai acertar. Então nunca vai ser meu pro, pô, Pocão, um dia vai, pô, Pocão, eu vou errar, vai.
Claro que vai, pô, todo mundo erra, né? E eu lembro quando eu falei lá no Mundial de Clubes que vieram falar, o K9 só tem tantos gols porque ele fez tantos de shootout e tantos de pênalti. Falei, galera, vocês têm que olhar como é que é a estatística, vocês têm que olhar como é que é. Vocês viram aí uma disputa de shootout que teve 3 gols, né? 7 erros e 3 gols. A percentual de shootout na Espanha, 40% de shootouts acertados. Então, assim, é uma qualidade, acreditem em mim, é uma qualidade, tá, galera? Juntar toda essa galera, né? Depois de juntar toda essa galera, se a gente tem o Vamp como treinador, tem eu ali, né, como esse segundo treinador, e a gente teve a junção com o Dudu, que também é um cara que eu queria parabenizar muito, principalmente por aguentar a gente, por ter que, teoricamente, né, entender em algum momento qual seria o papel, porque aquilo lá, imagina você colocar 3 treinadores para trabalhar, né? Todo mundo tem suas coisas, todo mundo tem seu modo, sua convicção, suas coisas, e a gente precisava que isso o mais rápido possível fosse sanado. E lá na Itália a gente conseguiu, né? Lá na Itália a gente teve, velho, todo mundo bem alinhado no que queria fazer, entendendo que, velho, tinha que ser um por todos e todos por um. Porque é o que eu falo, o Dudu teria total capacidade dele estar ali, né? A gente, né, teve um trabalho, galera, as coisas acontecem, mas foi muito importante ele entender e o Dudu nos ajudou muito, tá? Muito em questão de jogo ali, sempre também trazendo alguma ideia, né? Também se adaptando a como a gente trabalha, porque obviamente foi o nosso trabalho de comissão que foi o que foi feito, né? Meu e do Vamp, coisa que a gente faz do G3X e vai melhorando a cada campeonato. E espero que a gente também possa ter ajudado o Dudu em alguma coisa. Serginho, aquele grande abraço pro Serginho Pérez, nosso preparador físico do G3X, mais 4 minutinhos, né, que a gente fala, e não é por causa dos 4 minutos da seleção contra a Croácia, é porque o Serginho tem um meme dele que ele fala, galera, mais 4 minutinhos, e ele fica mais 15 minutos aquecendo os caras, né? Então a galera fala que o Serginho pega pesado, mas tá aí, né? O time mais intenso do campeonato, o G3X, o time que só chegou na final de clubes muito por causa do nosso físico, né? Da nossa preparo físico pro jogo. Serginho sensacional, uma pessoa muito foda também, um cara muito resenha, que eu gosto muito. Salve para o Thiagão, tá? Para complementar a questão da comissão técnica, mandar um salve especial pro Thiago Müller. O Thiago foi fisioterapeuta nosso da seleção e ele também foi fisioterapeuta da seleção de futsal, tá? Claro, capitaneado aí, né, pelo Kleber, né, que é um cara muito fera, que tem a clínica dele, e aí ele não pôde viajar, o Thiago foi com a gente, o Thiago, cara, que profissional tenso, né? Ele foi um dos físios da seleção de futsal, ganhou a Copa do Mundo de futsal, foi um dos nossos físios e ganhou a Copa do Mundo também com a gente, né? Então, assim, eu brinquei com o Thiagão no final, falei, Thiagão, se eu for jogar um campeonato de xadrez, eu vou chamar você, velho, vou falar que eu tô com alguma coisa na mão, né, no antebraço, e você chama título, né? Então, muito rei também, todo mérito. E, para finalizar a parte da comissão, Siriaco, nosso preparador de goleiros, que não viajou por causa das questões de Kings League, tá? Você não podia ter mais de tantas pessoas no banco, não podia ter. Então, o Siriaco acabou não viajando, mas ele participou durante todo esse mês de preparo, preparando o Barato e o João, que sem comentários o quanto, né, são bem preparados. O professor Siriaco é uma pessoa, ele trabalhou na Rússia, a experiência que o cara tem, assim, é gigantesca, é uma pessoa, um profissional muito bom e uma pessoa mais foda ainda, um cara, mano, humilde, batalhador, e é muito importante que o nome dele seja lembrado, porque ele faz parte também dessa conquista aqui. Óbvio, muita gente fez parte indireta dessa conquista, tá, galera? Mas eu tô aqui citando as partes diretas da comissão técnica. Com todo esse grupo formado e tudo que eu falei já nesse primeiro vídeo, a gente vai para quais seriam os primeiros passos. Então, como eu falei no começo, galera, a gente tem também no Futset, também na Kings League, os sistemas e coisas mais básicas para o seu modelo de jogo inicial. Sistema defensivo, transição defensiva, sistema ofensivo, transição ofensiva e bolas paradas. A questão é que quando a gente vai para a Kings League, então, a gente sabia que a gente precisaria melhorar isso aqui e como que a gente ia colocar isso daqui, né? Como que a gente ia fazer isso daqui? Como que isso seria utilizado, né?
E aí a gente tem uma complementação de Kings League. Regras, escalonado barra dado e utilização das cartas em si, que a gente poderia colocar em regras, mas eu coloquei cartas aqui para as pessoas que estão começando agora na Kings League, tá, galera? Então, eu acho que soma-se isso. Ah, Pocão, mas no futebol profissional o cara tem que saber regra também, mas vamos dizer que as regras já são mais culturalmente, você já sabe as regras. Né? Na Kings League você precisa realmente estudar as regras. A gente viu equipes errando coisas de regras básicas no Mundial da Kings League, né? Algumas, né, errando coisas mais complexas, mas algumas errando coisas de regras básicas. Na semifinal a gente teve a Colômbia esquecendo de pedir um pênalti presidente, porque passou o tempo que eles tinham até para pedir, né? Acabaram ganhando a semifinal, que bom, mas assim, os caras acabaram esquecendo de pedir um pênalti, né, galera? Que é uma das coisas que tem o jogo. Então a gente precisaria somar tudo isso daqui que a gente tá fazendo em um mês, como a gente iria trabalhar um mês. Claro, galera, durante os jogos vai ficar mais claro, pô, qual o sistema defensivo mais utilizado pela gente? Marcação-pressão, né? Foi a nossa individual pressão quadra inteira. Foi o sistema que a gente, né, mais se utilizou, né? Então vão ter coisas aqui que ficam mais óbvias, mas você tem várias. O G3X nunca tinha jogado com marcação-pressão quadra inteira. A gente já em alguns momentos do jogo fez, mas o G3X ele não tinha como sistema defensivo primário, né, essa marcação-pressão. Então, a gente sabia que a gente tinha muita qualidade, a gente sabia que a gente tinha muita troca. E por trocar, a gente, né, já foi aí treinado, a gente treina, a gente treina algumas outras, mas só maior. Sobre transição defensiva, sistema ofensivo, né? Sistema ofensivo também acho que fica muito claro, né? O nosso ataque ali, que a gente chama de criação com 3 jogadores, mas que é o fixo, o Wembley ali mais centralizado, os nossos 2 alas bem abertos, e a gente tem esses 2 homens de meio, e aí a gente tem o pivô ou alguém que se movimenta mais, mas a gente vai falar isso um pouquinho mais quando eu for comentar cada jogo. Transição ofensiva também, né, a maioria das vezes sendo uma transição de rápida, né? Quando a gente roubava a bola, a gente queria chegar no gol o mais rápido possível. Óbvio que não dá pra você fazer isso toda hora, mas eu acho que muito por a nossa parte de intensidade a gente conseguiu fazer coisas, né, muito boas, e os adversários também, por ter menos qualidade que a gente, acabou que esse nosso modelo de jogo ficou muito fácil de ser implementado, né? Bolas paradas, algo que a gente tinha muito medo. É muito legal que a gente, cara, deixa as bolas paradas meio que por último, porque a gente tinha tanta coisa pra fazer no Brasil que a gente acaba deixando as bolas paradas pra gente estudar do próprio adversário, né? Então a gente esperava ter o jogo do adversário, ó, vamos tomar cuidado, a Colômbia, a lateral é sempre na área no 2, foi o que eles fizeram na final contra a gente, por exemplo. Então, a gente conseguiu fazer um caminho, eu e o Vamp desenhamos um caminho, claro que nesse caminho tem adaptações, mas a gente conseguiu fazer um caminho que pra gente foi importante e, obviamente, somando com a parte regras, escalonado, dado, questão de regra, né, como eu sempre falo, a gente se prepara em tudo, né? Mas questão de regra, o velho Vamp, assim, ele é muito a mais, né? Ele é um cara que tá sempre muito ligado nisso. Então, assim, também a gente não podia parar tanto pra ensinar a regra pros jogadores, porque a gente tinha pouco tempo de treino. Então, a gente sempre, em treinos, colocava algumas coisas, né? Então, a gente chegava num treino, eu tava lá apitando um coletivo e dava uma falta e tirava um cara com amarelo. Aí o cara, porque reclamou. Lá na Kings League, se reclamar muito, capaz do juiz dar amarelo. E amarelo é 2 minutos fora. Sai. O cara, opa, beleza. Ah, vermelha, 4 minutos fora, 5 minutos, ó, acabou. Tá ligado? Não volta mais, né? 4 minutos é a carta. A gente colocava algumas coisas durante o próprio treinamento que se remetiam às regras, tá? E escalonado e dado. Escalonado e dado a gente vem com uma ideia, né? A gente acaba mudando essa ideia durante o campeonato, então durante os próximos vídeos eu vou falar sobre isso, mas o principal é que a gente conseguiu, né, dividir a etapa de que até o 2 provavelmente iriam jogar Kelvin, Andreas, Lipão e Lelete. Seriam esses 4 jogadores. A partir do 3, a gente incluiria esses 4, tá? E talvez podendo colocar um Davi ali no 3. Então a gente conseguiu pelo menos dividir o que seria mais ou menos. E aí, a partir do 4, a gente variava muito. Nosso 4º jogador em amistoso foi o Rufino. Nosso 4º jogador em amistoso foi Lelete barra Davi, né? Nosso 4º jogador em amistoso já tinha sido o Maicon para entrar com mais marcação.
e a gente termina que praticamente no final da Kings League a gente tá usando o Jefinho como quarto jogador. Então, a partir do quarto era mais transicional, quase sempre o Wembley em sexto, mas o mais importante era a gente saber os primeiros ali, a gente tava bem entrosado nisso, foi bem legal, até pela questão dado, tá, galera? Vocês que vão começar a acompanhar mais Kings League, o dado ele é muito rápido, o cara sorteia o número e já começa a contagem. Então, se você moscar, você perde o jogador pra ir, né? Ele dá uma vacilada, você vai com um cara a mais, né? O cara tava em campo e tá cansado, o cara quer correr. Então, assim, tem muita coisa que você tem que, velho, se preparar. E a questão de cartas, basicamente, era algo que a gente deixou pra falar só na Itália, né? A gente só falou pra eles, confia na gente que a gente sabe usar bem as cartas, né? Então, lá na Itália, a gente passa um pouco das estratégias. Dito tudo isso, galera, fazendo uma abertura sobre a minha pessoa um pouco, fazendo uma fala sobre cada jogador e cada membro da comissão técnica, que ainda vou terminar falando, né, um pouco mais do Vamp, um pouco mais dos presidentes, mas cada comissão técnica, a gente tem a grande missão, né, falando sobre o que a gente planejava treinar, não dá pra eu falar como a gente treinou e o que a gente prefere, porque aí já é demais, né, mas acho que muita coisa dá pra ver no próprio jogo, né, e quando a gente tem o sistema ofensivo, por exemplo, a gente tem nossa forma de criação, mas quais são as jogadas que a gente treinou? Então, ultrapassagem, infiltração vertical, infiltração diagonal, que a gente chama, né? Todas as coisas que a gente foi treinando, trabalho com pivô, bate-bola com pivô, né? As nossas próprias coisas ofensivas, né? Isso aqui é só, obviamente, o primeiro passo de cada coisa que a gente teria que treinar. A gente precisava, acho que o mais importante, que era unir isso aqui. Fazer tudo isso que a gente fez, estar todo mundo num ideal só. E foi uma construção isso. Foi uma construção. Os jogadores do Rio, eles chegam e eles vão de van. O jogador do Paraná, o Davi, ele chega e volta sozinho. Os jogadores do G3X, eles chegam e conversam com a gente toda hora, porque a gente tem abertura. Então, é óbvio que o time, a seleção, ela chega, não é pelos jogadores, mas ela chega quebrada. Ela chega um pouco quebrada, né? E a gente sabia, a gente conversou muito, eu e o Vamp, e isso o Vamp me dá liberdade muito, e com todo respeito, é algo que eu sou muito bom, né? Fui desumilde, mas vou dizer que cara, vamos trazer esse grupo, né? Vamos trazer esse grupo. E é meu natural chamar, conversar, mandar mensagem, e aí, vamos lá, e junta aqui, vamos treinar isso aqui, boa, e brinque, etc. Pequenas atitudes, né, que vão trazendo, tentando fazer os caras entenderem que a gente tá todos por um objetivo. Óbvio que eles sabiam disso, mas às vezes indiretamente você sabe que você tá por um objetivo, mas você não se abre tanto. Você não demonstra tanto o que você pensa, você não demonstra tanto o que você quer, e isso é ruim para um grupo. A gente precisa de um grupo em que todo mundo se sinta confiante um com o outro, né? Respeite a privacidade, o jeito que cada um é, mas que se sinta todo mundo junto. E todo mundo que é campeão fala isso. Me dê licença de falar também. Isso aqui ganha título, tá? Isso aqui ganha título. Ah, Pocão, mas se você tivesse você de pivô, vocês não iam ganhar. Provavelmente não. Claro que o talento e o treino e a escalação e as regras claro que isso tudo é mais importante quando a gente vai olhar. Mas tudo isso, sem isso aqui, não ganha. Com isso aqui, você pode até não ganhar, mas você vai longe. A gente, talvez, no G3X de clube, faltou ter mais atleta, faltou ter gente melhor, faltou não ter se machucado, faltou ter mais jogadores de talento. Não, todos eram talentosos, mas eu digo mais jogadores que já estavam acostumados com o futsal. E mesmo assim a gente chegou em segundo, muito por causa disso aqui, ó. Sabe? E eu tinha na minha cabeça, quando isso aqui acontecesse, é o que eu brinco lá, eu poderia pegar minha cervejinha. É água, tá? Porque precisava, né? E quando a gente sentiu isso lá na Itália, eu e o Vamp, a gente olhava um pro outro, eu falei, o Vamp, né, às vezes um pouco mais ansioso, né, porque sempre tá ali, né, dando à frente, mas eu falava, Vamp, isso aqui é nosso, cara, isso aqui é nosso, vai ser nosso, não tem muito, tem muito. A gente tá com tudo muito bom. E a parte que talvez não estava, que era olhar pra isso aqui e achar que isso aqui é um grupo, agora a gente olha, né? Então, era a receita pra dar certo e fico muito feliz. Pô, ontem, cara,
A gente chegou no aeroporto, o Kelvin mandou brincando, aí galera, amanhã 11h30 vamos fazer um treino ofensivo lá no Play, tá ligado? E aí o Jefinho, pô galera, vou te falar, tava com saudade de casa, mas pô, saudade dessa seleção, que grupo incrível. É isso, né? São teoricamente um líder ali da FURIA e um líder do G3X, mandando isso no grupo da seleção. Aí o Chris Guedes já fala, pô, vamos manter esse grupo pra sempre, igual a seleção de 2002. É isso, tá ligado? Basicamente, isso é a energia do grupo que tava, né? E foi muito interessante. Pra terminar aqui, agradecer muito o velho Vamp nesse primeiro vídeo, muito pela moral que ele me dá, né? Porque realmente, né, agora falando pessoalmente, meu trabalho acaba sendo um pouco mais fora das câmeras e é muito importante. Então, além do agradecimento pelo Vamp, eu queria parabenizar o Vamp pela pessoa que ele está se tornando, pelo treinador, né? Pelo treinador eu digo, né? Pela comissão técnica, né? Acho que cada um vai tendo suas funções em algum momento. Pela comissão técnica, como o Vamp tá mais confiante para fazer as coisas. Não que vale a minha aprovação, não vale de nada, mas como ele tem aprendido, como ele tem, velho, tomado boas decisões. Muito orgulho trabalhar junto com você, Vamp. E tenho certeza que enquanto a gente estiver junto, a gente vai ser muito foda, né? E é o que tá acontecendo, é isso. Obrigado, é só a gente não deixar a peteca cair, não deixar a nossa, né, humildade de sempre sair e essa parte de todo mundo brilhar é verdadeira, né? E é isso, né? O Vamp tem a função que indiretamente ele já brilha. Basta o time ganhar, indiretamente ele já vai brilhar. Mas diretamente também tem brilhado bastante. E eu acho que o mais importante, tem também entendido quais são as minhas qualidades e tem deixado eu brilhar também. E fico muito feliz de trabalhar com você, mister, né? E para finalizar, os presidentes, né, que também fizeram muito parte disso daí, Cris, Estagiário e Gal, né? O Gal, assim, pô, o Gal, a hora que ele assumiu o que seria a Kings League, o que seria a G3X, eu já olhei, eu trabalhei com o Gal desde 2003, né? Então, assim, é algo que eu falo que eu já sabia, né, o que a gente podia esperar. O Gal talvez não acreditava tanto ali no começo do G3X, até porque o draft foi muito corrido. Não é que ele não acreditava na Kings League, talvez não acreditava que seria tão rápido isso, né? E acabou que foi mais rápido do que ele imaginava, mas muito tem mérito dele, né? De novo, sendo desumilde, tem muito mérito nosso. E aqui, né, no G3X entra a Roma, a doutora Nana, né? Entram outras pessoas aí também, o Brecht. Mas assim, posso dizer que, né, outros poderiam fazer, mas no caso do G3X, eu assumi muito à frente, né, de como seriam os nossos protocolos, o que a gente iria treinar, como a gente iria, né, fazer as coisas. E eu sou muito visualizado de cada percentual. O Vamp também, cada percentual a gente quer do nosso lado. Vou dar um spoiler do que eu vou falar no vídeo da final. A gente acha que a gente já começou ganhando porque a gente foi reconhecer o campo de chuteira. A gente chega na final no estádio e a gente, antes de ir pro campo, tinha 15 minutos de campo. A gente fala pros nossos jogadores, já cheguem de chuteira. Já chegou de chuteira. Porque a gente sabia que esse reconhecimento é foto. Foto, a gente não. A gente vai. E sabe o que acontece? A Colômbia vê a gente de chuteira, fala, ué, mas os caras já estão de chuteira. Volta e não pode voltar, porque eram só os 15 minutos. Claro, depois eles aqueceram 25, beleza, todo mundo, né? Não é isso que ganha o jogo. Tô falando, a gente é muito chato com cada 1%, né? A gente é muito chato com 1% disso, 2 disso, 4 disso, porque a gente sabe que o nosso trabalho também são poucos por cento. Quem vai decidir é os caras que tá lá em campo, né? Fala, nossa, pouca, você é gênio. Gênio porque tem um jogador bom, porra. Parece um bando de bagre aí, mesmo com o trabalho podia ser um pouquinho melhor, mas não ia ser campeão, né? Então, cara, a gente pega muito nesses percentuais e o Gal, ele é um cara que é cada vez mais um percentual importante. Cada vez mais. Cada vez mais. Seja batendo pênalti, seja estando no grupo, seja, velho, nas suas frases, nas suas falas. Cara, no meu, né, que a gente faz, mas no nosso protocolo de G3X, a gente tem a parte Gal, a gente fala as nossas coisas, a gente prioriza para falar nossas coisas que a gente tem, às vezes, de trazer o grupo de mais motivacional para os nossos treinos, porque a gente sabe que na hora do jogo é o momento que o Gal vai fazer isso.
E ele vai fazer isso muito bem, né? Então agradecer demais, agradecer o estagiário, que é um cara sensacional, é um cara que, velho, eu sempre tive como um cara que eu gostei, é um cara que, velho, eu dava gank no começo, sempre gostava da live dele, depois o cara estourou, aí ele ficava me dando uns gank, na época de ganks, né? Hoje em dia não tem mais. Eu sempre fui um cara que tive muito carinho por ele e eu sou muito privilegiado, porque ele tem muito carinho por mim. Hoje em dia, né, um cara que tem o tamanho que ele tem, o conhecimento que ele tem, o sucesso que ele tem, ele sempre me dá uma moral muito mais até do que eu mereço, né? Sempre me elogia, sempre fala de mim, né? Posta foto. Então, assim, é um cara muito foda e queria que ele soubesse mais uma vez. Ele falou umas coisas muito emocionantes quando a gente ganhou. Ele foi um dos primeiros que me abraçou e, velho, eu tenho ele como um irmão mais novo, né? Um irmão mais novo. E eu ganhei durante esse tempo. E eu queria, né? Falei isso pra ele, mas acho que ele dá pra sentir pela própria foto. A gente, na hora de fazer o review dos jogos, vai ver que é o quanto eu fiquei feliz com o gol de pênalti dele, cara. Ligado? Quanto eu fiquei feliz com o gol de pênalti dele. Sabia de. Claro que eu fiquei feliz com os 3 pênaltis, né? Mas ele ter sido o último a bater trouxe uma pressão, porque ele tá um cara que joga futebol, mas, né? O cara tava jogando ali numa Cazé TV e tal, né? Então virou uma pressão e ele é um cara que ele sempre fala: cara, eu quero ajudar, tô aqui pra ajudar, eu quero ajudar no que for. O estagiário treinou com a gente, porque a gente só pode levar 13 jogadores. Se você fizer uma conta rápida, você tem um goleiro de cada lado e 6 contra 5. E muitos treinos nossos, o estagiário era o 6 contra 6, que fazia a gente espelhar 2 times em treino, né? Então, assim, eu só quero ajudar e, velho, gosto muito, né? Sempre gostei, cara. Valeu demais por estar com a gente. E o Cris, que eu ia falar, um cara que eu preciso ser sincero em dizer, um cara que, velho, um amigo que eu ganhei lá. Eu já conheço o Cris há muito tempo, mas eu nunca convivi com o Cris, nem ele, acho que comigo, né? Então a gente sempre teve um respeito protocolar, posso dizer isso, né? E eu acho que nessa convivência desse campeonato eu pude conhecer um pouco, e espero que o Cris tenha conhecido também um pouco mais, do ser humano Cris Guedes, né? E do quanto era importante pra ele. Porque às vezes quando ele falava eu não sentia, não é porque eu não tava perto dele, pô, Kings League, eu vou colar, pô, vou me dedicar, é um sonho pra mim. Mas não, eu tava falando ali pela internet, né? Será que era mesmo, né? E aí a hora que eu chego no primeiro dia que ele tá com a gente, eu falei, cara, é o sonho desse cara mesmo, velho. O cara tá repadão, esse cara tá preparado, tá tentando, velho. Pô, também toda a ansiedade de bater o pênalti, que eu falei pra ele, cara, aproveita, velho, esse momento é seu também, se mereceu pra estar aqui. E eu vou te falar, velho, é aquela coisa que acontece do ser humano, né? Quando a gente tem uma visão sem conhecer realmente a pessoa. E agora conhecendo o Cris nesses dias aí que a gente ficou, né? 15 dias praticamente que a gente ficou junto. O tanto que ele fez pro time, o tanto que ele tentou, né? Estar sempre presente e tentar passar as coisas que ele achava, mas principalmente dele ter vindo não só como Chris Guedes presidente, vindo como Chris Guedes pessoa, né? E eu falo muito isso pela foto que eu mostrei no começo, a foto não essa, do grupo, né? E eu acho que quando você vem como pessoa, você soma muito, e o Chris somou muito. Galera, vídeo quase de 1 hora, né? Me deixe, né? O meu momento também de ficar falando, né? Mas queria agradecer. Esse é o primeiro vídeo para contar algumas coisas. Teve parte técnica, teve parte controle de grupo, teve parte agradecimentos, teve parte o que eu acho de cada membro que estava lá da comissão. Tem outras pessoas, Liminha, Brecht, Igor, Roma, pô, né? Muitas outras pessoas que dá pra gente agradecer do fundo do nosso coração que nos ajudaram. Como eu falei, o Robertinho, pessoas que me ajudam, né? Com certeza tem pessoas que ajudam o Vamp, o Dudu e etc. O Emerson, né, que faz umas análises pra gente. Mas assim, quis focar mais nas pessoas que estão, né, o Pet, que foi pra gente como manager lá, as pessoas que estão diretamente envolvidas aí com o projeto. E espero que vocês, né, saibam aí um pouco. Esse é o primeiro vídeo de bastidor, apesar de não ter o bastidor em vídeo, né, no vídeo. É uma cena, eu acho que teve muita coisa aqui que vocês não sabiam, meus pensamentos, coisas que aconteceram em preparação, e espero que vocês deixem seus comentários, porque amanhã devemos fazer aí o vídeo
do primeiro jogo. E aí a gente vai um pouco mais para a parte técnica e para bastidores do jogo, né? Coisas engraçadas que aconteceram em preparação e no jogo. Valeu, galera. Obrigado, tá? Desculpa pelo vídeo longo, mas também são vídeos que ficam pra eternidade, né? Então, tá aí o nosso primeiro vídeo. Bastidores do título mundial. É nóis!